Novela Terra Prometida, de 25 de março a 29 de março de 2024. Segunda-feira, 25 de março. Mara e Jéssica vão até a tenda do sumo sacerdote e fala para ele, a esposa e o filho deles, que eles sempre dizem a todos os hebreus que eles não devem ocultar nada dos corações deles. Diz que eles sempre dizem que os hebreus devem ser transparentes como as águas do Rio Jordão. O sumo sacerdote fala que sim e diz mais. Fala que eles precisam ser constantes em seus movimentos e sempre na direção certa. Jéssica fala que foi por isso que elas foram até lá. Diz que não quer que os outros digam que elas estão falando mal pelas costas. Inês pede para Mara e Jéssica irem direto ao ponto, pois assim eles vão entender melhor. Mara fala para Inês que elas vão fazer isso. E mais uma vez, ela e Jéssica tentam convencer o sumo sacerdote, a esposa e o filho, que no acampamento não é lugar de cananeu. Ela diz que enquanto aquele povo estiver lá no acampamento, todos os hebreus estarão correndo perigo. Ela fala que elas já não suportam mais aquela situação. Finéias olha para o pai e a mãe e diz que é claro que Mara e Jéssica estão falando da família de Raabe, e em seguida pergunta se ele está certo. Jéssica fala para Finéias que ele está certo sim, e diz que todos lá em Gilgal sabem muito bem a vida que aquela que agora está vivendo ali no acampamento levava lá em Jericó. Finéias diz que Raabe deixou o passado no passado e agora é uma nova mulher. O sumo sacerdote diz que, além do mais, ela e a família dela se aliaram a eles e devem ser respeitados como se fossem hebreus. Mara fala que aquilo não faz o menor sentido e em seguida pergunta para Finéias como ele pôde mudar tanto. Finéias pergunta como assim e pergunta o que ela quer dizer com aquilo. Mara fala que ele nem parece o mesmo, nem parece aquele que defendeu o seu povo das midianitas no passado. Finéias diz que o que aconteceu no passado é totalmente diferente da situação atual. Ele fala para Mara e Jéssica que não faz o menor sentido comparar Cosbe com Raabe, pois são situações completamente diferentes, e em seguida fala para Mara que ela não sabe o que está dizendo. O sumo sacerdote pede para o filho se acalmar. Diz bem baixinho no ouvido dele o que ele deverá fazer. Logo depois de ouvir o pai, Finéias sai. Jéssica pergunta para o sumo sacerdote onde Finéias foi. O sumo sacerdote não responde. Ele simplesmente pede para Jéssica e Mara aguardarem um pouco lá na tenda deles, que Finéias já volta. Ele conta que Finéias foi buscar uma pessoa que provavelmente pode ajudá-los a resolver aquela situação. Raabe se surpreende ao escutar Finéias falar que o pai dele pediu para ela acompanhá-lo até a tenda deles. Ela fica sem entender nada nessa hora, mas faz o que o sumo sacerdote pediu na mesma hora. Jéssica fica irritada quando vê Raabe chegando com Finéias e pergunta o que ela está fazendo lá. O sumo sacerdote fala que pediu para Finéias trazer Raabe, pois naquele dia eles vão resolver definitivamente aquela situação.
Mara diz para o sumo sacerdote que ele nem imagina o quanto ela esperou por aquele momento. Jéssica fala que espera que ele diga umas boas verdades para aquela estrangeira, pois já passou da hora. O sumo sacerdote diz que pelo jeito elas estão completamente enganadas. Fala que ele vai fazer o contrário do que elas pensaram. E no decorrer da conversa, ele diz para Mara e Jéssica que elas já foram alertadas sobre a falta de respeito pelos estrangeiros mais de uma vez, e avisa que a partir daquele dia ele não vai permitir de forma alguma que aquilo se repita. E em seguida pergunta para Jéssica e Mara se elas entenderam, se ele foi claro. Ambas dizem que sim. Terça-feira, 26 de março, Caleb consegue sair do palácio juntamente com o filho Urias e todos os outros hebreus que estão com ele, e eles vão direto para a casa de Tileia. Nobá fala para o pai que ele sabia que ele voltaria para ele. Ele dá um sorriso e pede para o pai não fugir mais da casa deles. Urias fala que ele promete, garante que nunca mais vai sair de perto da sua família querida, e em seguida ele agradece Caleb e Eloi. Fala que eles foram heróis, foram corajosos. Caleb diz que ele não teria conseguido se não fosse a ajuda do arauto. Eloi fala que a conversa está boa, mas eles precisam sair imediatamente de lá, pois a qualquer momento o rei saberá o que aconteceu. O arauto diz para Tileia que eles também precisam sair da cidade imediatamente. Nesse exato momento, acontece exatamente o que Eloi acabou de dizer. Yusuf descobre o que aconteceu e vai imediatamente falar para o rei. E algum tempo depois, ele mesmo vai atrás dos hebreus. E estranhamente, ele ignora completamente Hiru e os outros hebreus, já que o maior objetivo dele é não deixar Melina seguir com o hebreu. E é isso que ele faz. O filho de Caleb percebe que alguma coisa aconteceu com a sua amada e se desespera ao saber que ele não pode fazer nada para ajudá-la. Quarta-feira, 27 de março. Um pouco antes de partir para Ai, Josué conversa com a sua amada e diz que Deus está ao lado deles. Por isso, com certeza, dessa vez eles vencerão. Exatamente nesse momento, ela percebe que Caleb está voltando juntamente com os outros hebreus que foram com ele. Feliz da vida, Josué diz que Caleb atingiu o seu objetivo. Aruna fala que ele realmente conseguiu. Diz que Hiru está com ele. Josué agradece a Deus nessa hora e chama a sua amada para ir recebê-los. Quinta-feira, 28 de março. Eloi conta para a esposa e para a sogra o que aconteceu lá na cidade de Ai. Ioná fala para o seu amado que ele é um herói. Mara diz: será? Pergunta quem é que garante que ele está dizendo a verdade. Fala que talvez ele nem tenha entrado lá na cidade. Eloi pergunta para Mara se ela está o acusando de ser mentiroso e em seguida ele diz que chega. Olha para a esposa e pergunta se ela vai se mudar com ele para outra tenda ou ele vai ter que ir sozinho diante do silêncio dela. Ele fala que pelo visto ela ainda não está pronta para se decidir. E logo depois de dizer essas palavras à esposa, ele sai.
Sexta-feira, 29 de março. Durante o enfrentamento dos hebreus e os cananeus, Otiniel percebe que Hiru está correndo perigo e corre para salvá-lo. E logo em seguida pergunta para o primo se ele está bem. Mais uma vez, Hiru fica emocionado e fala para o primo que é uma grande honra poder enfrentar aqueles cananeus ao lado dele. Otiniel diz para o primo que ele diz o mesmo dessa vez. A história é bem diferente, pois com Deus ao lado deles, os hebreus vencem e tudo sai conforme o planejado. Josué, Salmão e todos os outros hebreus que estão com ele lá naquele momento comemoram a vitória. E mais uma vez, enquanto comemora a vitória, o amado de Aruna olha para o alto e agradece ao Deus de Israel. Algum tempo depois, Raabe fica feliz da vida ao ver que Salmão voltou para o acampamento. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.